Pronto. Vamos lá, então. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bom? Hoje. Ai, calma, o ventilador tá bem virado em mim, tá fazendo muito bem. Hoje é segunda-feira, nossa primeira aula de outubro, e nós vamos seguir trabalhando com a Hatha Yoga Pratipika, mas a gente vai mudar o tema central, né? A gente olhou no mês passado para os Kriyas Chaturkarmani e agora a gente vai seguir naquelas. Não vou seguir exatamente o próximo tópico a ser abordado na Hatha Yoga Pradipika, porque o próximo é pranayamas, né? E a gente já conversou bastante sobre pranayamas e depois eu posso abordar como isso é tratado dentro da Hatha Yoga Pradipika, mas eu tô primeiro passando nas diferenças, né? O que é novo para o Hatha Yoga, comparando com o que a gente viu lá nos Yoga Sutra de Patanjali, tá bom? Então, a gente vai seguir esse mês com bandas e mudras. Perfeito? Então, para a gente começar a nossa aula, vamos entoar o nosso mantra Sahana Vavatu, as mãos unidas em frente ao peito, uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahanao Bonaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Avivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim a gente começa a nossa aula de hoje. Então, pessoal, a minha ideia é hoje e quarta-feira trabalhar com as introduções sobre bandas e mudras que o professor Roberto Martins traz na versão dele da Hatha Yoga Pradipika, né? Eu não sei se eu já mostrei para vocês a capa, eu vou mostrar na próxima aula que eu tô com ele lá no escritório. Vai dar um trabalhinho de pegar, mas é só para contextualizar vocês. Eu e trabalho com a Hatha Yoga do professor Roberto Martins, que o que quer dizer? Tem o texto do Hatha Yoga Pradipika no seu formato mesmo original, mas antes tem toda uma introdução super longa do professor Roberto tratando sobre os assuntos da Hatha Yoga Pradipika. E aí depois, quando ele vai para o texto da Hatha Yoga Pradipika, tem sempre comentários do professor Roberto. Então eu acho que é bem legal de trabalhar com ela. E aí eu decidi trabalhar primeiro com as introduções que o professor Roberto traz sobre os temas da Hatha Yoga Pradipika, só para a gente entender melhor o que são esses conceitos, e aí depois a gente mergulha no texto. Porque às vezes quando a gente vai direto para o texto da Hatha Yoga Pradipika, a gente não tem muita base para entender o que está sendo falado ali, tá bom? Por isso que eu gosto de passar por essa introdução riquíssima do professor Roberto antes. Então vamos lá. Hoje a gente vai introduzir os bandas para a gente entender melhor o que é isso. E na quarta vamos introduzir melhor os mudras. O professor Roberto diz que a palavra banda significa amarra, união, prisão, laço e corrente. Também pode significar prender, contrair, unir, combinar, juntar, amarrar e aprisionar. E aí ele vai dizer que em algumas outras obras de espiritualidade, banda é uma palavra que costuma ser aplicada aos apegos, aquilo que prende uma pessoa, sendo a causa que impede a libertação, moksha. Já no Hatha Yoga, banda passou a significar certos tipos de contrações internas do corpo, que atuam sobre os pranas e sobre os chakras, podendo ser traduzidas por amarra. Então, pessoal, atenção, ele diz que os bandas dentro do Hatha Yoga são essas amarras, né, que vão atuar sobre o prana, a energia vital, e sobre os chakras. Os chakras são aqueles encontros que a gente tem ali em Shushumna, os encontros das outras duas nadis e da Pingala, né? Então são essas convergências. Os três principais são Jalandhara Bandha,
amarra que prende água, que é aquela que a gente faz de queixo, que é uma contração da garganta. Uddiyana Bandha, amarra do voo, na qual uma contração do abdômen. E Mula Bandha, amarra da base ou raiz, com a contração do ânus e da uretra. Então, a gente já trabalhou essas algumas vezes, mas é interessante ver como, perdão, como essas três estão sendo colocadas como as três principais amarras, os três principais bandas. Não se sabe ao certo quando surgiram essas práticas. Elas são descritas em alguns poucos Puranas. Puranas são textos antigos indianos, então não existe assim uma precisão de quando surgiram essas práticas. Elas não vieram especificamente para o Hatha Yoga, assim. Elas surgiram aí na Hatha Yoga Pratipika. Elas eram práticas que já eram citadas aí nesses Puranas, mas a Hatha Yoga Pratipika vai anexar esse conhecimento, essas práticas, à prática do Hatha Yoga. Tá bom? Então, só para a gente entender melhor o que a gente está falando, quando a gente fala de bandas, é isso. Perfeito? Conforme esse mês for passando, a gente vai ir desenvolvendo esse olhar sobre os bandas, tá? Conforme a gente vai olhando aí para dentro da Hatha Yoga Pratipika, a gente vai entendendo melhor esses bandas e, consequentemente, também os mudras. Perfeito? Maravilha. Essa é a nossa parte teórica de hoje. Vamos, então, para a nossa parte prática. E a parte prática de hoje vai começar em pé. Eu vou até aí arrumar a câmera. Será que deu? Deu. Maravilha. Então, em pé, você vai apenas observar a distribuição do peso lá para os seus pés. Mantenha os pés paralelos, mais ou menos aí na largura dos quadris, olhando para frente. Os joelhos não precisam ficar totalmente estendidos e tensionados. Não, pode dar um espacinho aí neles, deixe eles levemente flexionados e se observe por alguns instantes. Faça aquela observação que a gente sempre conversa. É aquela observação que vai do mais denso para o mais sutil, do mais externo para o mais interno, como se você fosse adentrando as camadas do seu corpo até chegar lá dentro. Então, depois que você completar esse olhar para si, depois que você tiver se observado com bastante carinho e curiosidade, eu peço que você leve a sua atenção lá para a planta dos seus pés. Perceba como acontece a distribuição de peso do seu corpo todo lá nos pés. É normal, é comum que a gente jogue o peso mais para um lado, mais para o outro, mais para dentro, mais para fora, mais para frente ou mais para trás. Então, tente observar para onde está sendo direcionada a maior parte do seu peso. Nós vamos começar a brincar com essa distribuição do peso.
Então você joga o peso um pouco mais lá para frente, sem se desequilibrar. Joga o peso um pouco mais lá para trás, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, um pouco mais para o centro, um pouco mais para fora. Assim, você vai sentindo o peso em todas as partes dos seus pés. Você consegue identificar o que é ter o peso em cada uma dessas partes. Vá brincando aí com a distribuição. Até você sentir que já olhou para tudo, todas as maneiras, e voltar para o centro. Agora que voltou para o centro, tenta prestar atenção novamente. Veja se isso ajudou um pouco que seja a distribuir melhor o peso ali nos seus pés. Muito. Vamos fazer então o elefantinho. Os braços bem soltos, bem soltinhos. O tronco gira de um lado para o outro, de um lado para o outro. E os braços acabam até batendo no seu próprio corpo. E aos pouquinhos você vai parando esse movimento, vai cessando, parando no centro. Muito bom, se observa. Vamos abrir os braços na altura dos nossos ombros e primeiro vamos levar o braço esquerdo lá para trás. Eu vou até vir um pouquinho mais para frente. O braço esquerdo vai lá para trás, os seus pés continuam paralelos, tá? Mantém as pernas aí onde estão. Braço esquerdo lá para trás e você olha lá para a mão esquerda. Uma simples torção. Retorna lá para o centro, volta os braços, se observa. E vamos fazer essa torção para o outro lado. Então, novamente, os braços sobem na altura dos seus ombros. E agora, a mão direita vai lá para trás, o braço direito vai lá para trás. E você olha lá para a sua mão direita, a mão que está lá atrás. E retorna, abaixa os braços, se observa. Muito bom. Vamos seguir daqui para Chakrasana. E a gente vai fazer Chakrasana dessa vez com uma extensão da coluna. Então, vai entrelaçar os dedos das mãos, levar a palma lá para cima. Estende, 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 como quem quer tocar as palmas das mãos lá no teto. E vamos lateralizar primeiro para a esquerda. O importante é que você sinta toda essa região da parte direita do seu corpo se alongando.
Retorna para o centro, volta os braços, se observa. Entrelaça os dedos novamente. Palma da mão lá para cima, estende, 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 estende. E lateraliza agora para o lado direito. E retorna. Desfaz os braços, se observa um pouquinho. Vamos fazer uma postura de equilíbrio agora, Talasana. Então, se você precisar, pode se aproximar aí da parede, pode colocar uma cadeira aqui na sua frente. Talasana palmeira é uma postura simples, vocês já conhecem. Vamos levar o nosso peso lá para a ponta dos pés, tirando o calcanhar do chão. Fixe o seu olhar em um ponto imóvel à sua frente e os braços sobem lá para frente. Se você precisa apoiar na parede, não tem problema. Se precisa segurar na cadeira, também não tem problema. Retorna os calcanhares, abaixa os braços, se observa. Vamos fazer mais uma postura de equilíbrio. E essa postura exige equilíbrio sobre uma perna só, tá? Então, novamente, você pode se posicionar aí da maneira que for melhor. Nós vamos fazer aquele equilíbrio em que seguramos a perna pela frente do corpo, tá? Então, vamos começar nos equilibrando sobre a perna esquerda. Abra bem os dedos do pé no chão. Leve o seu peso todo para a perna esquerda, fixe o seu olhar em um ponto, até conseguir tirar o pé direito do chão. Se for possível, você segura a sua perna pela frente do joelho. Se não for, não tem problema. Você deixa aonde for melhor. Você pode deixar bem baixinho, não tem problema. Se não consegue, pode apoiar um pouco o pé lá embaixo. Você tem que ir fazendo de acordo com o que o seu corpo te diz, tá bom? E retornamos. Se observe. Vamos fazer para o outro lado. Abra bem os dedos do pé direito. Leve todo o seu peso para o lado direito até conseguir soltar o pé esquerdo do chão. Se conseguir, traz ele bem, o joelho bem próximo do tronco, abraçando pela frente.
e retorna a perna lá para o chão. Se observe um pouquinho, percebe um pouquinho como você está, percebe um pouquinho os efeitos no seu corpo. Eu já baixei a câmera para seguirmos para a próxima postura, próximo asana. Nós vamos fazer Utkatasana, que é a postura da cadeira. Já fiz com vocês algumas vezes. Então, os pés próximos e paralelos, né? Não precisam estar encostando. Nós vamos flexionar nossos joelhos, levando o bumbum lá para trás e os braços sobem. E aqui estamos na cadeira alta. Caso você possa e queira, nós vamos seguir para a cadeira baixa. Senão você fica aí na cadeira alta. Na cadeira baixa, nós vamos flexionar os joelhos até ficarmos sobre os nossos calcanhares, mantendo apenas as pontas dos pés no chão. E aqui estamos na cadeira baixa. Pode manter as mãos ou sobre os joelhos ou lá para frente. Devagar, nós vamos sentar no chão. E aí, você pode estar tanto na cadeira alta quanto na cadeira baixa, tá bom? O importante é que você sente no chão. E nós vamos sentar com as pernas cruzadas, da forma que você preferir, e a coluna ereta. Feche os olhos um pouquinho, se observe. Muito bom. Nós vamos fazer então Yoga Mudra, a postura que é o símbolo do yoga. Só que nós vamos fazer ela completinha. Então, se você faz Padmasana na postura de lótus, fique à vontade, desde que isso não machuque, doa o seu joelho, tá bom? Se não, você vai posicionar as suas mãos de tal forma que os seus punhos fechados toquem no mesmo lugar que os meus calcanhares estão tocando aqui. Então, você coloca as suas mãos lá nos ossinhos, posiciona elas lá nos ossinhos e deixa que elas caiam para dentro. Certo? Mantenha suas mãos aí, caso você não faça lótus. Vamos inspirar. Na expiração, vamos ativar Mula Bandha, contração dos esfíncteres anais ou do assoalho pélvico. E vamos levar a testa em direção ao joelho, ao chão. Quando você chegar no seu limite confortável, você para e mantém aí Mula Bandha, relaxando o resto do corpo. Retorne devagar. Lembre-se que a cabeça é a última que sobe. Se observe um pouquinho. Normal que você não consiga manter Mula Bandha durante toda a postura, tá, pessoal? Pode ser que ele se solte aí no meio do caminho, não tem problema. Se observe um pouquinho. E nós vamos fazer Brahma Mudra. Símbolo de Brahma é aquele que nós olhamos para todos os lados. Com Divabanda. Divabanda é aquela trava, aquele banda de língua. Como se fôssemos fazer um estralinho com a língua. Só que não soltamos, né?
e o freio da língua se estende, tá bom? Então, nós vamos fazer com Divabanda, com as dristes, que são os focos do ar, mas eu vou conduzindo isso. Então, vamos começar para o lado direito. Se vira sua cabeça para o lado direito. O olhar no lado direito extremo e para baixo, como se você estivesse olhando atrás das costas. Pode fazer de olhos fechados também, desde que direcione o olhar para este ponto. E Divabanda. Feche os olhos, desfaça Divabanda e volte para o centro. Se observe. Agora para o lado esquerdo. O olhar no lado extremo esquerdo inferior. Novamente, como quem quer enxergar atrás das costas e Divabanda. Retorne para o centro. Se observe. Agora levamos o queixo lá para o alto, olhando na ponta do nariz e fazemos Divabanda. Retorne para o centro, se observe. Então, nós vamos levar o queixo no peito, o olhar, pessoal, entre as sobrancelhas. E aí pode fazer Divabanda de boca fechada para evitar babar, tá bom? Vamos lá. Retorna, fecha os olhos, relaxa um pouquinho e se observa. Muito bom. Perfeito. Vamos seguir daqui para Dandasana, na nossa postura do bastão, com as duas pernas estendidas.
e a coluna ereta. Lembre-se aqui de que é mais importante que você mantenha a coluna ereta do que as pernas estendidas. Então, se você não consegue ficar com a coluna ereta, talvez você tenha que flexionar um pouquinho os joelhos e assim você vai conseguir manter ela ereta aqui nessa postura. Bom? E nós vamos fazer Janu Shirshasana, que é a postura do joelho na cabeça. Vamos começar trazendo a perna direita flexionada, posicionando a planta do pé direito lá ao lado da coxa esquerda. O joelho direito cai em direção ao chão. Pé esquerdo olha para você, os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar o pé esquerdo. Não precisa segurar nele, pode segurar na perna, não tem problema. Vá até o seu limite confortável. Chegou no limite confortável, relaxa a cabeça, relaxa as costas e permanece aí. E retorna devagar, a cabeça é a última que sobe. Vamos voltar lá para Dandasana, mas aí você pode apoiar suas mãos lá atrás do corpo e relaxar um pouquinho. Retornamos lá para Dandasana e daqui nós vamos fazer para o outro lado. Então, agora a perna esquerda vai flexionar. Vamos levar a planta do pé esquerdo lá ao lado da coxa direita. Mesma coisa. Aí o meu pé direito olha para mim, os braços estendem pela frente do corpo e eu vou buscar o meu pé direito. E relaxo quando chegar dentro do meu limite confortável. E retorna devagar, a cabeça é a última que volta. Retorna para Dandasana e descansa lá atrás um pouquinho. Muito bom. Daqui, pessoal, nós vamos entrar no gato, na postura de 4 apoios, mas o gato vai ser apenas uma transição para a prancha, tá? Então, estamos no gato, vamos levar os nossos pés lá para trás, estendendo os joelhos. Aqui, se você não consegue manter os joelhos estendidos, leve eles lá no chão, tá bom? Mas se consegue, fique aqui na prancha alta. E da prancha alta nós vamos descer lá até ficar de bruços no chão. Descanse sua cabeça e se perceba de bruços.
Aqui nós vamos começar trabalhando a parte alta das costas em Bhujangasana Cobra. Mas hoje eu quero fazer Bhujangasana com as mãos ao lado do quadril, como em Shalabhasana, o gafanhoto, tá bom? Então você vai unir as pernas, deixar as mãozinhas estendidas, leva as mãos ao lado do quadril, apontando lá para baixo, apoia a testa ou queixo no chão. Tira a cabeça do chão, olha para frente, une bem as escápulas e olha mais para cima, tirando o peito do chão. Retorna e descansa a cabeça nas mãos. E nós vamos fazer Shalabhasana, o gafanhoto. Hoje não vamos fazer o meio gafanhoto, vamos fazer o gafanhoto completo. Aí você vai entender o quanto você vai tirar as suas pernas do chão. Não precisa tirar muito, tá bom, pessoal? Quando a gente tira muito, às vezes a gente joga também o peso no lugar errado. Não precisa tirar muito, fiquem tranquilos quanto a isso. Vai levar as mãos lá no mesmo lugar, ao lado do quadril, elas apontando, as mãos apontam lá para baixo, tá? Aqui você pode tirar ou não a cabeça do chão, mas vai tirar as duas pernas. Sente bem a pubis no chão. E retorna. Descansa. Muito bom. E vamos nos girar, ficando de barriga para cima, os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Se observe um pouquinho agora nessa outra posição. E aqui nós vamos fazer uma invertida, pessoal. E mesmo sendo uma invertida simples, eu sempre vou falar as contraindicações para vocês, tá bom? Nós vamos fazer Setu Bandhasana, que é a meia ponte ou amarrada, tá? Mas todas as contraindicações são: se você é uma pessoa que tem quaisquer tipos de problema de pressão alta, problemas cardiorrespiratórios, se está gestante, se comeu há pouco tempo, se tem problemas na coluna, em qualquer parte que seja, você precisa avaliar, tá? Se essas posturas são para você ou não. Vamos lá. Essa simples invertida, você vai precisar deixar os braços ao longo do corpo, palmas das mãos no chão, tá? Vamos usar força de quadríceps, então o músculo aqui da coxa, vamos usar glúteos e vamos usar abdômen para tirar o quadril do chão. Chegou dentro do seu limite confortável, você se mantém aqui. Se sentir que está caindo, use novamente quadríceps e glúteos, tá?
E retorna vértebra por vértebra no chão, até chegar na lombar e se observa um pouquinho. Muito bom. E para finalizar a nossa sequência de asanas, nós vamos fazer Pavana Muktasana, postura de liberação de gases. Essa vocês já conhecem bastante. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas, abraçando-as pela frente do joelho. Lembre-se de que existe o vigor, né? Mas ao mesmo tempo o relaxamento do esforço. Então os ombros não ficam lá para frente. Se observe, perceba o contato da lombar com o chão. Se as suas coxas tocam o abdômen, você observa a sua respiração lá nas coxas, batendo lá nas coxas. Perdão. Então, para finalizar a postura, nós vamos levar a nossa testa lá na direção dos joelhos, sempre, sempre colando o nosso queixo no peito. Retorne a cabeça para o chão primeiro, depois as pernas, e nós vamos entrar em Shavasana para a nossa parte de relaxamento. Estenda as pernas, separe-as mais ou menos na largura do tapetinho, os pés caem para fora. Os braços ao longo do corpo, abrem um espacinho nas axilas e palmas das mãos voltadas para cima. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham agora. E você começa apenas percebendo o seu corpo aí agora, sentindo o que ele tem para te dizer depois de ter feito toda essa sequência de asanas, seguindo aquele caminho que nós fazemos do mais denso para o mais sutil, do mais externo para o mais interno, e aí você vai ter uma anotação do seu corpo agora e uma anotação do seu corpo lá no começo da aula. E você compara as duas.
Depois de ter se observado, você vai permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão. Como se houvesse no centro do seu corpo um dispositivo. Toda vez que você inspira, esse dispositivo espalha uma onda por todo o seu corpo. Essa onda pega desde as pontas dos dedos dos pés até lá o topo da cabeça. E cada vez que você expira, essa onda faz efeito. Você relaxa mais, o seu corpo se entrega mais ao chão. E você vai ativando esse dispositivo até que o seu corpo esteja totalmente entregue ao chão. Então, quando o seu corpo estiver totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada, não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que sua mente passeie pelo corpo em silêncio por alguns instantes.
E aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas. Você começa a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Pode espreguiçar, pode bocejar, torcer, enfim, faça o que você achar preciso. Para aos poucos, no seu tempo, você ir se colocando sentada, com as pernas cruzadas e a coluna ereta e os olhos fechados. De olhos fechados, perceba a sua respiração por alguns instantes. Nós vamos fazer Nadi Shuddhi Pranayama, a respiração das narinas alternadas. Eu já ensinei para vocês, né? Usando a mão direita, o dedo polegar fecha a narina direita, o anelar e mínimo fecham a esquerda. Começamos inspirando pela esquerda, fazemos a pausa em Jalandhara, voltamos, expiramos pela direita. Inspiramos pela direita, pausa, voltamos, expiramos pela esquerda. E aí o ciclo se repete, tá bom? Vamos então fazer 5 ciclos completos, cada um no seu tempo, com o seu tempo de inspiração, com o seu tempo de expiração e com o seu tempo de pausa, tá bom? Vamos lá.
Ao terminar a expiração do último ciclo pela narina esquerda, você deixa a sua respiração livre. Observe a sua própria respiração por alguns instantes. Sinta desde onde ela começa até onde ela vai. Sinta aonde ela acontece, as qualidades do ar que entra, as qualidades do ar que sai. E caso você se perca, você se conduz gentilmente de volta a ela. Aos poucos você vai retornando. Caso possa e queira, siga aí no estado meditativo ou volte para ele depois. Essa aula se encerra por aqui. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Se tiverem quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar. E até quarta-feira. Tchau, tchau.